Oficialmente aberta a aula de hoje, nossa terceira aula de tecnologias aplicadas à gestão escolar, ok? O que nós veremos no dia de hoje? Sistema de gestão acadêmica e o comunicação digital na gestão escolar. Olá, senhora Balbino, como é que está você? Maria chegou, tá? Maria Bernardo, acabou de chegar, tá bom? Então seu e-mail já está cá comigo, ok? Perfeito, muito bom. Boa noite, Damaris. Damaris Vernier. Vamos lá. Então nós vamos ver algumas coisinhas hoje aqui em relação a sistema de gestão acadêmica, principalmente, né, em questão dos LMS, que são os Learning Management Systems, tá bom? Um dos modelos de LMS muito conhecido é a própria plataforma de ensino digital, ensino eletrônico ou e-learning, né? O exemplo, o Moodle. Moodle é um modelo de LMS, tá certo? Então, outro, o Google Classroom. Eu acho que vocês já utilizaram ou ainda utilizam. O Classroom também é um modelo de LMS, tá certo? São importantes isso? São bastante. São modelos, são aplicativos, sistemas. O Moodle, por exemplo, é robusto, é uma coisa assim fantástica, tá certo? E ajuda demais, demais mesmo. Então vamos aqui pelo nosso contexto. Primeiramente nós vamos aprender o que é um LMS, né? Learning Management Systems. Vamos lá, qual é o conceito disso? LMS, né, o Learning Management ou Sistema de Gestão de Aprendizagem, são plataforma digital projetada para facilitar a administração, entrega e monitoramento de atividades educacionais. Marlene, eu acho que veio com a da Maria José, não é isso? Que a Maria José estava falando nesse exato momento que acho que tinha feito uma atividade contigo. É isso ou não? Eu acho que também, eu parece que eu vi alguma coisa também no seu nome aqui. Deixa eu ver. Não, não era. Eu acho que eu vi no corpo do exercício. Então, Marlene, eu não recebi. Se foi. Não, recebi sim. É Marlene, tá? Que tá ali. Você mandou às 17h30, não é isso? Perfeito? Bom, vamos lá. Então, o gestão, né? O LMS, o gestão de aprendizagem, ele é uma plataforma onde você faz algumas coisas muito interessantes dentro da área de aprendizagem e treinamento. Principalmente no nosso caso, treinamento para escola, curso, para gestão, treinamento, tá? Mas não é só isso. A plataforma é muito completa, tá bom? Então, ah, veja, vamos pintar aqui os conceitos, né? Ó, ferramentas são essenciais. Olá, olá meninas, olá. Pois permite que as instituições de ensino organizem curso, distribuam conteúdos, realizem avaliações e promovam interação entre aluno e professor. Então você pode, a partir de um LMS, você também pode divulgar conteúdo. Ó, eu vou colocar uma situação muito interessante. Você, coordenador, ou você, diretor, você precisa fazer um treinamento com todos os seus professores, tá certo? E esse treinamento estarão os professores e o administrativo. Veja a grande dificuldade que você teria em montar uma turma para dar uma aula dessa de treinamento. Perceba, um não pode vir no horário, o outro nem entrou para trabalhar ainda, o outro só vem numa terça, o outro só vem numa quinta. O administrativo tá lá quase sempre, né? Na maioria das vezes. Mas o restante do pessoal tem um horário flutuante.
Então, o que você faz? Você parte para um treinamento online, que aí já ajuda um pouco. Só que se você for fazer o treinamento online da forma que nós fazemos aqui no Pascoal Dantas, que é aqui, ó, eu tô com vocês, tá certo? Essa aula não é EAD. A gente fala uma maneira mais didática para o aluno, né, entender quando é a aula dele presencial e quando é a aula no modelo conectado, né, que é essa aula aqui, é chamada de síncrona. Tudo bem? Conectado, síncrona. Por quê? Porque vocês estão aí e eu também estou aqui. Isso aqui não é gravado, tá certo? Pelo menos acho que eu não estou gravado, né? Porque esse negócio de inteligência artificial hoje, tudo, né? eu, eu tenho quase certeza de que eu tô aqui, né? Então, vocês estão comigo ao mesmo tempo. O EAD puro, né? De raiz, é uma gravação e aí o aluno assiste aquele vídeo quantas vezes ele quiser durante o período de validade do curso dele. Tudo bem? Então, um mês, 60 dias, 90 dias, 6 meses, um ano, sei lá. O tempo da validade da disciplina dele, ele acessa lá, assiste os vídeos. Deve ter um material de PDF lá, uma apostilinha para ele acompanhar o texto base, alguns exercícios, depois tem uma avaliação, fechou a disciplina, fechou, pronto, próxima, independente daquilo quando começa e quando termine. A única coisa que ele sabe é que ele tem um prazo para finalizar o curso inteiro, que normalmente é um ano, tá? Normalmente, né? Aí tem curso de mais tempo aí, tá certo? Como também tem de menos tempo, né? Ok? Então, o LMS é uma alternativa, não é uma solução, é uma alternativa. Porque você pode propor diversos materiais lá, coloca lá material, questionário, um monte de coisa. Pode fazer que nem eu faço, né? Gravo a aula e depois eu coloco o link lá e a pessoa assiste a gravada e em determinado momento eu crio grupos para debate. Então eu posso entrar com um determinado grupo 3 vezes na semana durante 1 hora de manhã, 3 vezes na semana durante 1 hora à tarde, 2 vezes na semana ou 3 também à noite. Então eu faço essa alternativa para que todo mundo possa debater alguma coisa comigo, tá certo? Então isso é uma alternativa, né? Você consegue treinar o teu grupo. Mas se não existisse o LMS, seria complicado. Veja na pandemia. Pandemia, a maioria do pessoal foi para o Classroom, né? Nós tínhamos aqui o Moodle, ficamos no Moodle, mas o ensino fundamental foi para o Classroom, com conta corporativa. A escola que comprou o acesso Workspace lá da Google, né, colocou conta corporativa para todos os professores e os alunos entravam. Então o material ia ficando lá, ia estudando, ficando lá, tal. Acabou a pandemia, encerramos a conta e vamos para o presencial de novo, vida que segue. Perfeito? Olá, senhora Feitosa, como vai? Tudo bem? Tudo bom, gente? Tranquilo nesse aspecto? Então, veja que o LMS ele te permite, inclusive, participar de fórum de discussão, né? Submeter tarefa, dar feedback. Tem muita coisa que você pode fazer, tá certo? De forma virtual, né? Que isso que é legal. A pessoa pode estar em qualquer lugar, né? E assiste. Eu tenho colegas professores daqui da instituição que vão participar de congresso. E às vezes eles estão em congresso fora de São Paulo ou até mesmo fora do Brasil. Eu já tive colegas aqui dando aula para vocês, não especificamente vocês grupo, mas alunos nossos, né? E o cara estava na Argentina. Tinha uma professora que estava, acho que na Armênia. E ela tinha um congresso lá, tinha um estudo, ou ela foi fazer alguma coisa lá, não me lembro o nome, o que ela foi fazer. E ela tinha aula no EAD, né? Que a gente chama de EAD, que é o conectado. Sem problema, ela foi, chegava à noite, só se preocupou com o fuso horário, né? Que o fuso horário é diferente.
Quando chegava na hora da aula do grupo de pedagogia, ela conectava. Todo mundo achava que ela estava aqui do lado, não, ela estava na Armênia, fazendo, acho que era um curso que ela foi fazer lá. Tá certo? Então, o conectado, o online, ele é bacana por conta disso. Por exemplo, eu não sei onde vocês estão nesse exato momento. Vocês podem estar dentro de um ônibus, vocês podem estar em casa, vocês podem estar, sei lá, na casa de alguém, não importa. Vocês estão aqui conectados. Entendem isso? Então, na Armênia. Ela foi fazer. Eu tenho quase certeza que foi um curso voltado para um aperfeiçoamento em arte. Ela era doutora em arte, né, em comunicação e arte, uma coisa assim. E ela foi se aprofundar lá. Um curso que é um grupo que ministrou esse curso naquela região. E aí ela se inscreveu. Ela também era de descendência armênia. E ela fez um bem bolado, né? Foi lá participar do curso e visitou a família que lá estava, que alguns ela nem conhecia, né? Então fez né? Quero ver Pre, Predinha na show? Ah, você tá falando, deve ser um personagem, é isso? Eu me lembro de Dona Armênia, eu não me lembro bem assim, porque eu sempre trabalhei à noite, então me parece que era uma novela, né? Mas como virou meme, então isso ficou na mente da gente, né? Eu também, quando tive ali pelos meus congressos, né, tanto no Brasil quanto fora, muitas vezes eu interagi com os alunos por aqui, pelo online. Tá bom? Tranquilo, gente? Perfeito? Então vamos lá, os LMS oferecem uma série de recursos avançados, que eu estava dizendo, né? Ferramenta de análise, relatórios que permite que educadores acompanhem o desempenho dos alunos, dedicando áreas que necessitam de mais atenção e personalizando o ensino de acordo com as necessidades. Alguns desses suportam até gamificação, que utiliza elementos de jogos para engajar os estudantes e tornar o aprendizado mais dinâmico e motivador. Gente, tem muita coisa, tem muita coisa. Agora, lógico, você não vai passar o tempo todo tentando usar tudo isso de recurso com um grupo de treinamento, né? Você vai saber utilizar exatamente aquilo que você precisa, ok? Por exemplo, dentro do Moodle, que é essa plataforma que a gente usa, você tem essa ferramenta de videoconferência que eu estou conversando com vocês. Mas se não tivesse, você teria lá o Google Meet, o Teams da Microsoft, o Zoom, entre tantas outras ferramentas de videoconferência, para que você possa falar ali e tal, né? Acho que até o WhatsApp já tem conversa em grupo por vídeo, assim, grupos grandes, que acho que antes era só 2 pessoas ou 3, se eu não estiver enganado. Me parece que agora esse total aumentou. Você pode chamar bem mais gente para conversa. Então, dependendo do que você está fazendo, uma reunião com 4, 5 pessoas, você pode usar até o próprio WhatsApp. Tá certo? Tranquilo? Como nós já temos o nosso combinado, se tiver dúvida, é só perguntar, ok? Funções de LMS no contexto escolar. Então, nós temos professores podem criar, organizar, disponibilizar materiais de aprendizagem, como texto, vídeo, quizzes. Quizzes são questionários, tá? Toda aula, eu deixo ali um exercício de fixação em um fórum, beleza? Isso nós já conversamos algumas vezes, né? Vale ponto? Não, não vale. Porque você pode fazer aquele exercício quantas vezes você quiser. Mas o exercício de fixação é um questionário. Esse questionário é um quiz, tá? A gente chama de quiz também. Ou questionário ou quiz. Tá certo? Então, texto, vídeo e quizzes em um único local acessível aos alunos a qualquer hora e de qualquer lugar. Veja, você não pode ficar sem conectar e executar os seus exercícios, suas tarefas semanais. Aliás,
vocês anseiam pela sexta-feira, porque na mente vem assim: eu tô sem tarefa, né? Eu preciso de uma tarefinha para o final de semana. Eu vou esperar a aula do professor Ivo, porque eu sei que vem algumas, né? Não é assim? Todo mundo fica embevecido, até mesmo cheio de expectativas para saber qual a próxima tarefa. Cada semana você aumenta. Não, não aumento não. É a mesma composição. Um quiz, um fórum e durante 4 semanas nós vamos ter um artigo e o exercício do artigo. Depois o artigo para e a gente continua com o exercício da aula. Não estou aumentando não. Falar em aumentar, hoje eu disponibilizei para vocês no portal, não sei se todos viram, um livro aí gratuitamente. Alguém chegou a ver ou não? Que livro? Oi, Ana. Fala o teu e-mail, qual é? Ana, let me see, senhora Ana. É sobre os exercícios, é isso? Ana não está aqui. Não, eu não recebi o seu e-mail. Ana. Então, não está, Ana. Deixa eu ver. Você mandou essa semana? Ah, muito bem. Então, se você mandou agora, talvez não tenha chego ainda. Pera lá, que demora um pouquinho assim. Ah, muito bem. Tá bom. Falamos disso pós-mente, tudo bem? Não se desespere, você não será prejudicada em relação a isso. Tá bom. Vamos aguardar um pouco. De repente demora um pouquinho para chegar, tá bom? Ou então depois, quando voltarmos do break, eu tento te auxiliar nisso. Tá bom? Beleza. Isso, Maria José, Educar com IA, Inteligência Artificial. É o livro da professora Priscila, tá? Ela disponibilizou gratuitamente e nos deu a benesse de compartilhar. E aí eu rapidamente compartilhei com vocês, né? Tá bom? Então, tá lá a hora que vocês quiserem fazer o download, baixem, dê uma lida, que é um negocinho bacana, muito legal. Tá bom? Olá, Luciana, boa noite. Maria, o meu foi por e-mail, tá bom, Maria? Logo em mais eu já confiro, tá bom? Além disso, os LMS oferecem ferramentas para gestão de tarefas e prazos, calendário, cronograma. Você pode colocar tarefa lá dizendo: olha, isso aqui vai até tal dia, vocês já presenciaram isso. Tal tarefa vai encerrar dia 20 e tanto de setembro, por exemplo, a tal hora. Então você sabe que tem que fazer, tem aquele prazo. Chegou naquele prazo, o exercício ele fecha, né? Não consegue, você não consegue submeter, né? Ok? Então dá para fazer todo esse tipo de controle. Então, para o contexto escolar, olha lá, você pode promover interação e colaboração entre aluno e professor. Muitas plataformas, a nossa, inclui fórum de discussão, chat em tempo real e recursos para feedback. Tudo isso a nossa tem. Olá, Luzinete, tudo bom? Entendem isso? O chat vocês estão aqui conversando comigo por ele, né? Tá certo? O feedback, se eu quiser montar um feedback dentro do exercício, eu tenho essa opção. Eu vou lá e falo: olha, você acertou aqui por conta disso. Você errou ali, então você tem que ler tal material. Se quiser, eu posso fazer isso.
que a ferramenta também me permite. Ok? Por meio dessas interações, os alunos podem compartilhar ideias, esclarecer dúvidas e colaborar em projetos, criando um ambiente de aprendizado mais dinâmico e social. Além disso, os LMS oferecem funcionalidade de monitoramento e análise de desempenho, permitindo que os educadores acompanhem o progresso de cada aluno e identifiquem áreas que necessitam de apoio educacional adicional. Uma coisa muito interessante é o controle de chamada, de frequência, né? A chamada é um negócio meio antigo, mas a gente fala frequência, controle de frequência. Então, você vê eu fazendo chamada aqui, olha, Zezinho, Manezinho, Toninho, tal. Não tem. Por quê? Porque a própria plataforma, ela já envia um relatório com gráfico, tá? Com gráfico. Se eu quiser pegar o gráfico de conexão de vocês, do mês inteiro, da disciplina inteira, ele monta para mim. Então, de repente eu quero, sei lá, vamos lá, a Manfio está precisando de meio ponto no final do semestre. Como sempre, né? A Manfio sempre está precisando de meio ponto. Então, o que eu faço? Eu faço o quê? Eu vou lá no perfil da disciplina, pego lá o nome dela lá no participante e exibo a conexão. E eu tenho o histórico inteirinho da conexão dela, inclusive do dia que ela largou a aula e foi no mercado, tudo, né? Foi no jogo do Corinthians tal, e largou a gente para trás. Tem tudo, né? E aí o professor ele pode decidir se contempla. Eu tenho uma memória um pouquinho boa, não é muito boa não, Maria, um pouquinho só. A gente contempla o aluno com esses pontos, né? Fala, não, pera lá, o aluno está sempre aqui, tal, fez exercícios, tem aqui um bom aproveitamento, tal. Então você contempla, né? E a plataforma que te dá isso, é isso que eu quero dizer. Você não precisa... Olá, Pedrita, você não precisa estar anotando num caderninho, fazendo... Não, o próprio sistema de LMS, ele fornece isso para você. Vamos dizer que você fosse um coordenador nesse exato momento, e você preparou um treinamento para todos os seus colaboradores da sua escola. E você pergunta assim, qual desses meus colaboradores assistiu o meu vídeo? Você pergunta para um, ele diz assisti. Pergunta para o outro, ele fala não, eu também assisti. Você fala, mas será que assistiram mesmo? Você vai lá no itemzinho de gerenciamento da tua disciplina, em participante, tem lá um item assim, ó, relatório de participação em atividade. Você clica ali e você escolhe qual é a atividade que você quer que a plataforma te indique, quem esteve lá. Puf, ele monta o relatório inteirinho. Quem assistiu, quanto tempo ficou no vídeo, tudo. Aí você já começa a olhar para a pessoa assim, né? E aí, você assistiu o meu vídeo? A pessoa fala, claro. Aí você já tinha pego o relatório falando, aham, claro. Claro que você assistiu o meu vídeo. Eu vi lá no relatório, inclusive, que você, né? Então, gente, tudo isso facilita o quê? Não, primeiro, não é para você também pegar um relatório desse e desenvolver atividades de cerceamento, ok? Não é isso. É fazer uma coação, né? Você não assistiu meu vídeo, eu vou transferir você de escola. Ou então eu ponho você naquela turma que ninguém gosta. Não é para você montar situações dessas. É para você realmente acompanhar o desempenho. Beleza? Sim ou não? Olha aqui o finalmente aqui, ó. Assim, os LMS não apenas facilitam a administração escolar, mas também fortalecem a experiência educacional como um todo. Isso é muito legal. Vocês têm muita ferramenta, bastante mesmo. Dá para fazer bastante coisa. Ok. Integração do LMS com outras ferramentas de gestão, inclusive as ferramentas que você tem. Olá, Eliana. Tudo bom com você?
A gente tava falando mal de você até agora, tá? Mas assim, ó, mandando bala. A Paloma e a Pedrita, vixe, não tem ideia do que vocês falaram de você até agora há pouco. Ainda bem que você só chegou agora, né? Ai, ai. Tudo bom? Tudo bom contigo? Tudo bom com todos, né? Vamos lá. Vamos lá. Integração do LMS com outras ferramentas de gestão, né? Vamos dizer que eu tenha, sei lá, um software gestor, qualquer que seja ele, tá? E aí eu queria falar assim, puxa, será que eu consigo pegar alguma coisa do LMS e trazer para minha ferramenta de gestão? Muita coisa dá para fazer, para você juntar. Controle de nota, controle de frequência, algum registro acadêmico, alguns tipos dá para você fazer essa passada, tá certo? Dá para você conduzir. Oi, Slane, você consegue fazer isso aí de boa, tá? Lógico, você precisa ver se o seu sistema permite essa integração, né? Se ele permite essa conexão, tá? Mas permitindo, você pode fazer uma forma de vincular um no outro e ele puxa as informações que está lá no LMS. Por exemplo, nota, né? Nota e frequência acho que é o que é mais comum, tá bom? Então vamos aqui para a teoria. Olha lá, ao conectar o LMS a sistemas de gestão acadêmica, como software de registro de nota e frequência, é possível automatizar processos que de outra forma demandariam tempo e esforço considerável. Tá? Tem professor que eu conheço que na pandemia, numa sala de aula, tinha mais de 500 alunos. Tá? Então, como é que você controla exercício, frequência desse povo? Tem como, né? Foi um evento muito esporádico, né? Porque a pandemia foi totalmente, quer dizer, bagunçou com todo mundo, né? Começando pelo os profissionais que ficaram empregados tiveram que assumir o barco para a empresa funcionar, né? Entenderam? Então tinha uma instituição de ensino que tinha mais de 300 professores. E dessa instituição que eu estou falando para vocês, desses 300 e muito, ficaram 63. Então, e por que eu sei disso? Porque a minha orientadora trabalhava nessa instituição nessa época, minha orientadora do doutorado. E ela tinha uma sala de aula lá também enorme. Ela falou, não, tá difícil de controlar. Mas a gente está levando porque sabe que isso não é um padrão, né? Era um momento de pandemia. Mas mesmo assim, como é que o professor corrige exercício? Como é que ele sabe quem está em aula? Ele não vai ser besta de fazer chamada, até mesmo porque não dá, né? Se ela começar às 7 horas a fazer chamada, 10 e meia ainda está lá no número 300 e muito. Então, o que acontece? Tem que ter o sistema eletrônico para fazer isso. E aí o sistema de ERP, o sistema de gestão, ele vai lá, pega essas informações e traz automaticamente por tempo de conexão, por acesso, por algum critério foi registrada a presença. E aí essa presença é levado para dentro do controle. Tá bom? Depois que, lógico, acabou a pandemia, algumas coisas, né, voltaram ao normal. Algumas coisas. Tem muita instituição de ensino que não recontratou os professores que tinha, porque o volume de aluno caiu bastante. Aqui caiu muito aluno,
né? Aqui nós tínhamos, só do curso de administração, quase 200 alunos. Entende isso? É muito. Eu não tinha onde colocar aluno de pedagogia. Era muita sala, muita sala. Hoje tem bastante também, mas era muito. Tá, então, sei lá, em algum momento vai melhorar de novo, né? Tá certo? Mas a pandemia, eu fiquei sabendo, Raquel. Na pandemia, o negócio complica. Para vocês que estão aí na Pires do Rio, oi, Nívia, eu estou aí na quarta, tá? Então, na quarta-feira, oi, Marlene, diga, Marlene, não quer dizer. Então, na quarta-feira, eu tô por aí na sala 24. Aí, se alguém precisar falar comigo, tirar alguma dúvida, eu tô com o povo do direito, com o grupo, mas pode chegar um pouquinho antes da aula ali ou no intervalo, é só me procurar por ali que a gente bate um papo, tá bom? E aqui no parque eu tô aqui direto, né? Então, quem tá aqui no Parque do Carmo vai passando por mim ali. E eu preciso. No Tiradentes eu conheço o pessoal do sétimo. Pessoal muito legalzinho. Tem o grupo do Ademir, da Natane, é um pessoal muito legal, né? Então, ó, esse grupinho aqui é muito bacana. Eu gosto da aula para vocês. É muito legal. Tá certo? Vamos lá. Então a integração com essas ferramentas, né, é importante, até mesmo para eliminar trabalho. O professor acabou de dar aula, aí pega um diário, vai lá e vai registrar, tal. Não, né? Não precisa. O próprio sistema já faz isso. Tudo bem? A integração com ferramentas de comunicação, como e-mails e aplicativo de mensagem, melhora a interação entre aluno e professor. Aplicativo de mensagem, principalmente o WhatsApp. Vocês conseguem viver sem o WhatsApp hoje? Ou o Telegram, tanto faz? Virou uma essencialidade, né? Impressionante isso. Virou uma essencialidade. Ou seja, você tá ali com seu celular, a primeira coisa que você observa em determinados períodos do dia é mensagem. Alguém mandou mensagem? Ou preciso falar com tal pessoa. É isso mesmo, Itayara, virou um acessório. Teve um tempo aí para trás que o WhatsApp saiu do ar, né? Teve lá um problema com os servidores lá. Gente, eu nunca vi tanta pessoa, e principalmente aluno, em pânico. Tinha alguns que eu dava risada. Eu falei, não acredito que você tá nesse pânico todo, porque o WhatsApp saiu do ar, é isso? Não, pelo amor de Deus, porque eu tinha um negócio que. Eu falei, liga pra pessoa. Não, mas eu não consigo ligar para uma pessoa, porque o meu hábito é o WhatsApp. E para alguns alunos aqui, inclusive, eu até brinquei, falei, olha, celular também faz ligação, viu? A proposta dele, inclusive, quando surgiu, era que um telefone fazia ligação. Essa, né? Você pode ligar para a pessoa. Não precisa esperar uma mensagem de WhatsApp. Mas tem gente que não liga. É incrível. Eu vejo alunos em sala de aula, estão na mesma sala. Estão na mesma sala, mas se conversa pelo WhatsApp. Semestre retrasado,
eu dei aula para um grupo, não sei se foi segundo ou foi terceiro de pedagogia, que eu estava aqui brincando sobre algumas, como é que era? Fundamentos da educação. E aí eu estava falando questão de cultura, tal, que tem uma cultura dali, cultura da culá, tá. Eu falei, entrei nesse mote, a aula era sobre isso. E em determinado momento, eu citei alguma coisa do Nordeste, forró, comida, tal. E aí o pessoal começou, é mesmo, professor, não sei o que, tal. Eu falei, você é nordestino? Ah, sim, sou, tal. De onde? Ah, sou de Petrolina. Aí o outro, eu sou não sei da onde, e tal. E aí, em determinado momento ali, a conversa evoluiu para um outro assunto e uma outra aluna falou, professor, minha avó, não sei das quantas, tal. Quando nós chegamos em São Paulo, eu falei, legal. E você veio de onde para São Paulo? Eu vim do Nordeste também. Falei, especificamente de... Ela falou de Petrolina. Eu falei, você era a pessoa que eu estava falando? Não, né? Ela falou, não. Eu falei, então, na sua sala tem mais alguém de Petrolina. É mesmo? Eu falei, então. Aí eu procurei nas mensagens e falei, olha, a aluna tal. Ela falou, nossa, ela senta duas fileiras do meu lado. Eu falei, então, e é da mesma cidade que a sua. Inclusive, aquilo virou uma festa na sala, né? Porque as meninas estavam muito próximas de cidade, a mesma cidade de nascimento, mas não tinha essa interação. Olha que curioso, né? E se não levantássemos essa bandeira por aqui, elas ficariam até não sei quando sem saber que de repente podia, olha, se não, até ser parente, né? Porque no Nordeste todo mundo é primo de alguém, não é isso? Quem é nordestino sabe muito bem disso. Eu, por exemplo, você chega lá na minha cidade, você fala, olha, eu sou neto de não sei de quem, não sei, rapaz, não sei de tal, de tal, de tal, e fala uma árvore genealógica inteira. Metade eu não conheço, mas fala a árvore genealógica inteira, que é primo de não sei de quem, que é... Tá bom, eu só queria saber do meu avô. Mas a pessoa faz toda a trajetória ali, é um negócio muito interessante, tá? Então, muitas vezes quem é nordestino, de repente pode ter muito primo que não conheça, né? E por aqui próximo, tá certo? É muito legal, né? Então, vamos lá. Continuando a integração do LMS, falando da questão do WhatsApp, tem algum outro aplicativo? O Telegram, né? O Telegram também é muito próximo do WhatsApp. Afogados de Ingazeira, sim, é perto de Recife, né? Nunca estive lá, mas eu conheço mais ou menos a geografia, né? Afogados de Ingazeira. E eu trabalhei há muito tempo atrás numa indústria e um rapaz que trabalhava no faturamento, ele era de Afogados de Ingazeira. É interessante, né? É muito interessante. Olha só como as coisas você vai fazendo um círculo e parece que todos ou tudo está muito próximo, né? Que era primo do cangaceiro Antônio Galdino. Eu não conheço. Eu sei que no Nordeste, na época do meu bisavô, tinha uma linha de cangaço que era chamado de bodoque. Bodoque, inclusive, parece que era rival de Lampião, ou era sei lá, da mesmo grupo, alguma coisa disso aí. Mas na época do meu bisa, né? Sei lá, 1900 e não sei quando, ixi, tanto ano pra trás aí que eu nem sei em que momento da história está. Aí, ó, Raquel, dá uma olhada no assunto, ó. São de Itabira, vizinho de Afogado, aí, ó. Olha, ó você, de repente, tendo aí famílias e laços muito próximos, tá vendo?
Se a gente for fuçar um pouco, de repente todo mundo nessa sala tem um grau de parentesco, ou menor ou em maior grau. É muito legal. Mas vamos lá na ideia do WhatsApp, que a gente começou esse trololó por conta da mensagem, né? Que muitas vezes eu não quero falar com a pessoa, eu mando uma mensagem. Né? O Telegram é nesse momento, nesse movimento aí. Né? O WhatsApp, Telegram, outros aplicativos de mensagem. Quem é da época do Messenger, né? Do ICQ. Ixi, agora ICQ fui longe, hein? Acho que vocês nem sabem o que é isso, né? Mas tinha um aplicativo de mensagem, o ICQ, que fazia. Era um barulhinho desse. Que o pessoal mandava muita mensagem para lá e para cá. Depois veio o Messenger. Nós vamos já falar de rede social, mas acho que uma primeira rede social, alguns de vocês podem até ter tido, que era o tal do Orkut, né? Tinha lá um aplicativo de mensagem dentro ali também. Ok? Interessante, né? A linha. Muito legal. Então você tem algumas integrações que permite fazer isso também com aplicativos de mensagem. Tá certo? Será que volta, Júlia? O Orkut era da Google, né? A Google tem recurso técnico e financeiro para fazer o que bem ela entender, né? Se derruba um produto, volta. Eles são muito fortes, né? São uma empresa bilionária, tem dinheiro para danar. Então, o BIP, não, o BIP já é bem um pouquinho mais para trás, né? Eu tive um BIP também, né? Da Conectel. Então você ligava numa central, passava a sua mensagem, a pessoa digitava, chegava no BIP da pessoa. Isso era. E nós já achávamos que estávamos assim, muito evoluído, né? Tinha um bipzinho ali. O primeiro bip não tinha mensagem, não sei se vocês sabem disso. Ele tocava. Ele só tocava. Você tava com a caixinha ali na cintura ou em algum canto. Ele ficava pip, 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 pip. Por isso o nome bip, né? Pip, pip, pip. E aí alguém pegava ali atrás de um telefone ali, ligava para a central falava, olha, mensagem de professor Ivo, olha, tal. Ah, beleza, pronto, você já tinha a mensagem. Depois veio o bip por telemensagem. Ok? Tudo bem, gente, até aqui? E aí a ideia de recursos como calendário compartilhados, plataforma de videoconferência, ó, isso aqui nós estamos numa videoconferência, é uma ferramenta de comunicação, né? Ó, eu estou falando com vocês, vocês estão me vendo, embora vocês fiquem meio acanhadas e meio, não sei se tem menininho na sala, tem menino na sala aqui? E meio acanhados, será que tem menino para cá? Não vi ainda, mas deve ter, né? Sempre tem um menino, um ou dois. Mas não vi. Acho que aqui agora, nesse momento, talvez não tenha. Mas assim, eu estou aqui na. Se vocês quiserem também abrir a câmera, é só abrir, né? Você fica todo mundo se vendo. Então, ou seja, é uma ferramenta de comunicação muito eficaz. Né? Muito interessante. Muito interessante. Ok? Tranquilo? Então, ó, essa sinergia entre diferentes ferramentas de gestão não só aprimora a experiência educacional, mas também fortalece a colaboração entre todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, tornando a educação mais integrada e dinâmica. Para os pedagogos, entender como essa integração funciona é fundamental para aproveitar ao máximo as tecnologias disponíveis e oferecer uma formação de qualidade aos alunos. Tecnologia, ela chegou para ficar, acabou, não é isso? Isso nós já falamos há 20 anos. Há 20 anos estamos falando, olha, a tecnologia chegou e acabou, ela chegou. É necessário que o profissional independente
da área dele que ele saiba, use, utilizar, saiba se comportar dentro dos aspectos tecnológicos, ou um aplicativo, ou uma ferramenta. Oi, Karen, tudo bem? Ou um modelo. Tem que saber. A moda hoje, nesse momento, é inteligência artificial. Tá certo? Chat GPT, Llama, Gemini, o mais potente de todos eles, que é o DeepSeek. O DeepSeek e o ChatGPT estão ali, ó. Tá? O DeepSeek, ele é potente. É um troço que realmente veio para modificar a forma como a gente interpreta a inteligência artificial. Sem contar que é chinês, né? Então o DeepSeek, ele tem um suporte de uma infraestrutura assim absurda. A China investe pesado em tecnologia, muito dinheiro. Ok? É isso. Avaliação do impacto dos LMS no ensino e na administração. Então você tem lá, bom, o primeiro impacto, antes da gente ler isso aqui, é a ideia de desempenho. Ok? Por exemplo, eu vou pegar um tipo de LMS que não foi bem criado para isso, mas o fundamento é o mesmo. A ideia do Khan Academy. Todos conhecem o Khan Academy? Sim ou não? O cara que criou o Khan Academy, ele criou no intuito de fazer aula de reforço, de reposição de conteúdo, coisas assim. Aquilo cresceu de um jeito que olha, é muita coisa que dá para fazer. Então hoje nós somos professores que ensinamos os pedagogos a trafegar dentro do ensino fundamental. A gente fala, olha, estuda um pouco o Khan Academy. Maria José, você conhece sim, querida, que você viu essa aula comigo. Conhece sim, que você viu essa aula comigo semestre passado em aplicativos educacionais. Ah, agora lembrou. Muito bom. Ai, ai, é muito. Agora, os alunos que não fizeram comigo, por isso que eu perguntei se todos conheciam o Khan Academy, né? Porque eu não sei se o pessoal, se todos conhecem, né? Ah, o Khan Academy, ele é uma trilha de conhecimento muito, muito legal, que o professor pode utilizar para fazer aula de reforço com seus pimpolhos, tá certo? O pessoal de São Miguel conhece Khan Academy e de Tiradentes? Sim ou não? Olha o Ademir aí, ó. O Ademir tá por aí. O Ademir, ninguém mostrou para você o Khan? Não? Então, pera lá que eu mostro. Pera aí. Para. Vamos ver se vocês já estão vendo isso. Pronto, tá aí. Khan Academy. Ok? Então você que é professor, bom, primeiramente essa plataforma ela é gratuita, tá certo? Ela é gratuita. Você se cadastra, tem todo um movimento lá para você preencher. Então aqui você tem a interação. Você pode ser aluno, pode ser professor, pode ser os pais. Vamos dizer que você seja um aluno, tá bom? Então eu vou clicar aqui, ó. Ó, aluno. Ó. Ele vai pedir para você se cadastrar, tá certo? E aí você já vai para uma plataforma de conteúdo. Tudo bem? Vamos voltar aqui para a gente ver o conteúdo.
Aqui embaixo, ó, tem alguns exemplos, tá certo? Então vamos dizer que você está dando aula para o primeiro ano do ensino fundamental. Tá aqui, ó. Observe que ele já tem a BNCC como base, ó. Eu vou clicar primeiro ano, ok? Ó, pronto. Aqui do lado, ó, tem uma trilha de conhecimento, ó. Tudo bem? Eu vou clicar nessa primeira trilha, ó. Cliquei aqui. Ele vai abrir aqui no meio, ó. Ó. Então, o que tem essa trilha? Tem 3 vídeos e aqui exercícios, ó. Ok? Tudo isso aqui é exercício, ó. Aí mais vídeo, mais exercício, mais vídeo, mais exercício e assim vai. Eu vou mostrar um vídeo, tá bom? Pra gente não sair muito da aula, mas que vai ser legal que vocês também vocês sabem o que que é. Ó, vou pegar esse aqui mesmo, ó. Eita, se eu conseguir clicar. Vocês estão ouvindo? Perfeito. Só para que vocês entendam um pouquinho. Deu para todo mundo ter uma ideia do que é o Khan Academy?
né? Então você tem diversas trilhas de conhecimento, né? Beleza? E aí você pode passar para o seu aluno. E aí você pode criar a sua trilha de conhecimento, né? Que nem igualzinho esses exemplos que aí estão, né? A pessoa criou a trilha, né? Criou a trilha de conhecimento, deixou aí como exemplo e ah, como é que fala? Você pode acompanhar o teu aluno, tá? Aqui tem tudo, ó, tá vendo? Toda a unidade está aqui em cima. E observe que você pode ir ganhando ponto, né? O aluno vai ganhando ponto à medida que vai avançando, né? Então isso também dá a ideia da gamificação. Tá certo? Tudo bem? Bom, então agora quem não conhecia o Khan Academy agora conhece, não é isso? Tudo beleza? Ah, então, quando você tem a ideia de desempenho, né, você pode utilizar um LMS para fazer o acompanhamento, né? Que eu falei, a primeira ideia do LMS no ensino é a proposta de melhorar desempenho. O Khan Academy, por exemplo, surgiu num modelo desse, tá certo? E o que é bacana é que ele integra professor, pai e aluno, né? Então o pai também pode acompanhar. Quando eu dei aula de aplicativos, eu mencionei isso diversas vezes em sala. Olha, o pai ele tem a ideia, ele precisa ter a ideia de que quem tem que acompanhar ele em casa, o filho dele é ele em casa. O professor indica, o professor coordena a atividade e fala, olha, aqui está uma trilha de conhecimento e ele precisa executar. O pai vai e executa aquilo com o filho, tá certo? É necessário, porque o professor está em sala, né? Mas o filho ele está em casa e o pai tem que acompanhar. Os pais, né? Pai, mãe, responsável. A gente fala o responsável pelo aluno. Tudo bem, gente? Tranquilo? Então vamos voltar aqui, ó. A ideia do impacto é isso, né? Do LMS. Então tá aqui, ó. Um dos principais impactos é a melhoria na acessibilidade e flexibilidade do aprendizado. Flexibilidade do aprendizado. Se você pegar o Kahoot, eu acho que eu mostrei o Kahoot também no semestre passado. Não sei se os outros grupos, né, Tiradentes e São Miguel, já viram o Kahoot. O Kahoot também tem essa ideia de trazer conhecimento, trazer aprendizado de uma maneira diferenciada. Class Dojo, que eu mostrei também semestre passado, o grupo daqui. Ó, a Raquel já viu o Kahoot, beleza. Classe Dojo, né, que é importante também, entre outros, tá? Tem um bocado. Mas a ideia é que se você está em sala de aula, você está ali mostrando para o aluno tal, e você pode complementar com essas atividades, ou seja, você está dando um etc a mais. Você flexibiliza, então o aluno ele pode desenvolver muita coisa a partir das ferramentas que são colocadas à disposição dele e da família, né? Tá certo? Então, ó, os alunos podem acessar materiais, participar de atividades a qualquer momento. Você está no Khan Academy, você chega em casa, você faz quantas vezes você quiser, inclusive, né? Além disso, os LMS facilitam a coleta de dados sobre o desempenho, tá vendo o que eu falei? Ó? Principal ideia, desempenho, permitindo que educadores identifiquem tendência e ajustem suas abordagens pedagógicas em tempo real. Não faz parte dessa disciplina, mas deixa eu perguntar um assunto. Vocês são de sétimo. Vocês sabem, acho que tem um grupo de sexto aqui no meio, né? Mas normalmente é de sétimo.
Vocês saberiam avaliar um aluno por competência? Cri, 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 cri. Sim ou não? Olá. É muito legal. O povo fica em silêncio assim, é mó barato, né? Porque a gente não sabe se caiu a conexão, se ouviram, então, né? Então, primeiramente, a gente tem que lembrar do conceito de competência, né? Não é isso? Competências, habilidades, tal. Onde é que tá esse troço? Por sondagem, tá certo. Onde é que tá esse troço de competência? Esse negócio que você fala aí, competência, habilidade. Isso tá onde? Saberiam me dizer? BNCC, isso mesmo. Cariane, você chegou, minha assessora para assuntos aleatórios. Como é que está você? Você já estava aí? Parece que eu não tinha visto você na lista. Muito bem. Já sim. Há uns 2 minutos. Ai, muito bom, muito bom. Ai, ai. Então, a competência está da BNCC e a BNCC ela faz um tráfego dentro do currículo, né? Que diz, olha, tem aqui os alunos têm que ser avaliados por meio disso, meio daquilo, tem que ser de uma forma assim, assado, tal, tudo mais. Aí você lê aquilo lá, acha até que bonito, né? Você fala, olha que legal um negócio aqui, né? Porque tem que ver isso, tem que ver aquilo, tal. Aí a pergunta que você faz nos contrário, você saberia montar uma avaliação que observasse as competências do aluno, se realmente ele desenvolveu isso, ou que observasse as principais habilidades. Exemplo, dentro de uma prova de matemática, como é que você coloca questões que envolvam habilidades e competências? Então, veja que a coisa ela pode ter um impacto maior, né? Não é isso? Quando eu falo em desempenho, que eu observo, olha o que diz aqui a teoria, ó. Identifique tendências e ajustes. O que é a ideia do ajuste? Opa, o aluno ele não alcançou o desempenho esperado nessa habilidade. E aí, o que você vai fazer? Você vai ajustar. Mas ajustar como? Se muitas vezes você tem dificuldade em identificar quais são as habilidades necessárias para desenvolver determinado tipo de conhecimento. Então é onde você precisa estudar um pouco, desenvolver um pouco essa inquietação aí, né? Essa trajetória literária para entender como é que uma habilidade se torna competência e como é que eu sei avaliá-la, ok? Porque hoje a pedagogia é muito interessante, né? A pedagogia, muita gente entende que é assim, eu vou lá com uma apostila, ministro a aula, faço uma provinha, o aluno foi bem? Foi, é razoável. Pronto, então, próximo conteúdo. E esquece que o professor, ele é responsável pela avaliação diagnóstica desse aluno, que é onde você avalia algumas habilidades e algumas competências ali no âmbito da escola. Né? Tem modelos muito padronizados de avaliação de desempenho, mas bastante mesmo. Né? E personalizados também. A escola tem o seu instrumento de avaliação.
E aí o que acontece? O professor precisa colocar lá, o aluno lê bem, lê com dificuldade, sabe interpretar, sabe não sei o que, se comporta dessa maneira, assim, e o professor vai marcando um xizinho ali e tal. Mas será, a pergunta que a gente faz, e é de uma maneira genérica, tá, gente? Para todo mundo, assim, todo pedagogo, todo professor, inclusive eu. Será que sabemos realmente, com toda certeza, quando eu colocar o xizinho lá, eu tenho certeza que aquele aluno não desenvolveu aquela habilidade? E se não, qual é a ferramenta que eu vou proporcionar para que ele possa desenvolver? E de que maneira isso será desenvolvido? Isso é uma inquietação muito interessante, né? A, a Evelyn gosta muito das inquietações, né? Principalmente quando elas são teóricas, mas eu também gosto, né? Algumas inquietações assim realmente é, nos traz alguns posicionamentos. Uma vez eu perguntei para um professor aqui da rede. Ele, ele dá aula, não sei se primeiro ao quinto, ou sexto ao nono, alguma coisa assim. E aí eu, numa brincadeira assim, né, a gente conversando sobre alguns aspectos, algumas coisas, eu perguntei, professor, como é que o senhor sabe que o aluno sabe? Aí ele falou, eu vejo pela avaliação, né, tal. Eu falei, entendi. Então, pelo que eu vi, o senhor prepara o aluno para avaliação. É isso que o senhor faz? É isso? É mais ou menos isso que é feito, né? Você prepara o aluno para ele desenvolver e a avaliação você busca aquilo que você aplicou. Falei, bacana, muito legal. E se tirássemos o instrumento avaliativo e colocássemos alguma outra coisa no lugar? Será que a gente teria condições de saber que realmente o aluno aprendeu e se ele reaprendeu? Ele falou, não tinha pensado nisso, mas acredito que não. Eu falei, então, será que o problema tô falando, a inquietação é minha palavra favorita. Inquietação é impressionante como essa palavra impacta a gente. Olha lá, tá vendo? Acelera meu coração. Então, e ficamos nesse debate. O professor Valdir também entrou aí no meio, colocando seus olhares, né? Mas é uma pergunta que nós temos, nós professores. Eu quando chego na sala dos professores, eu acho que eu sou o cara mais chato que tem. Aliás, eu já sou chato por natureza, né? Então, eu já sou meio, sei lá. Mas aí eu chego ali, o pessoal, eu já saio colocando pergunta para todo lado. Gente, e se fizéssemos tal? E se tal coisa acontecesse assim? O Valdir até fala, lá vem esse cara de novo com essas inquietações dele aí. Eu falei, mas a inquietação é um negócio bacana. É algo que nos move. Por quê? Nós temos que nos preocupar enquanto professores, enquanto direcionadores do conhecimento. Porque se eu falar muita besteira aqui para vocês, talvez uma boa parte acredite no que eu estou falando e vai dizer assim, vai replicar isso no futuro. Estou errado? Então nós temos que ter uma preocupação, entendeu? Nós temos que ter uma preocupação, nós professores. E vocês são professores de cátedra, né? Quem tem aula comigo observa sempre, né? Percebe que eu sempre falo isso. Quem realmente é professor são vocês. Eu sou docente. Eu sou um cara aí, sei lá, que tem algum pouco de conhecimento, um pouquinho a mais que vocês, e vou tentar aqui traduzir isso em uma expectativa, em um caminho, para que vocês enxerguem expectativas, perspectivas diferentes. Mas realmente quem são professores são vocês. E se esse desempenho, se esse olhar teórico, se esse olhar prático, se essa preocupação com o desenvolvimento dos seus barrigudinhos, isso não tiver intrínseco, não está ali no coração, não está ali junto, vejam que você vai replicar. Ou seja, o seu barrigudinho vai passar de um ano para outro com dificuldades e algumas deficiências. E a pergunta que se faz é: será que realmente nós conseguimos desenvolver competência e habilidade, ou habilidade e competência, né? Então, um gentleman, não entendi, Ademir.
Muito interessante. Então é isso, né? Nós precisamos ter esse olhar, né? Precisamos ter esse olhar. Muitas vezes eu sou brincalhão, eu brinco com todo mundo e tal, mas eu tenho um olhar muito ali, muito clínico, né? Então eu estou conversando com um, conversando com outro, eu percebo ali se aquele aluno está ali com uma certa dificuldade ou não, né? E eu tento rapidamente trazer uma forma diferente de explicar. De repente o meu vocabulário não chegou, a forma, a expressão, né? Mas eu sei que para alguns ainda eu não alcanço o objetivo. Eu tenho aluno que ainda fica com dúvida. Eu tenho plena certeza disso. E é por isso que eu tento me virar nos 30. Veja, uma das propostas é para a aula gravada, eu deixo essa aula no meu portal, no meu canal. Muito obrigado, Ademir. Muito obrigado. Muito obrigado pela gentileza. Eu deixo no portal para que vocês assistam quantas vezes quiser. E procuro, quando falo, sempre trazer uma forma de falar mais simples possível. Não que eu esteja subjugando qualquer aluno, mas eu tenho que me fazer entendível. Gostaram do entendível? Eu tenho que me fazer transparente, objetivo. Eu não posso chegar aqui, sei lá, a Alessandra me perguntou um assunto e aí eu crio um texto tão teórico, que ela só tinha uma dúvida quando veio conversar comigo, né? E depois que ela conversou, ela ficou com mais 50. E primeiro que ela não entendeu nada do que eu falei, né? Então, não é isso. O professor, ele é o direcionador. O docente, ele é o direcionador. Fala, olha, isso aqui é assim. Você entendeu? Não. Então vamos aqui de novo, ó, vamos por aqui, vamos por ali. Ó, tem esse livro, tem esse artigo, tem isso aqui, tem aquilo outro. E o professor vai direcionando, porque a ideia é formar conhecimento, formar pensadores, formar pessoas que possam tomar decisão pelo simples fato de que tem uma linha de raciocínio. É isso, Evelyn. Aí, ó, métodos de ensino, né? Falar nisso, terça-feira temos apresentações, né, de recursos. Olha que show de bola, né? Vamos explorar essa celeuma, né, dentro da seara do conhecimento. Quem apresentará na terça? Quem é o grupo número 1? Eu não. Veja que bacana, né? Então, olha, vocês têm ali já a ideia da construção do conhecimento, né? Tá bom, gente? Ficou claro para todos qual é a grande proposta, né? Qual é o grande pensamento? Olha, nós temos que ser facilitadores. Temos que ser. Senão o aluno ele não consegue desenvolver. Tá certo? Então, nós estamos falando de LMS, mas esse tópico é sobre impacto, né? Se você não conseguir quebrar essas barreiras, fica difícil. Na graduação, tem um negócio que é muito curioso. O ensino médio para riba, tá? Do ensino médio para riba. Mas na graduação é bem tocante isso. Que a gente não sabe porque acontece, mas acontece. Eu entrei na sala de aula primeiro dia com aquela turma. Já tem uns 3 ali que não gostam de mim. Não é assim? E muitas vezes ele fala, não suporto esse professor. Aí o colega fala, você já teve aula com ele? Não, eu conheci ele agora. Mas só olhando ele ali, eu não suporto ele. Então, nós já temos isso. Tem aluno que ele, não sei, ele olha para o professor e fala assim, da mesma forma, os pequeninos têm lá um receio.
né? Acha que o professor é briguento, é mandão, é bravo, né? O barrigudinho, ele sempre fala que o professor é bravo, né? Não, meu professor briga. Mas ele tem lá as suas percepções, né? Do fundo 2 para cima, que ele já está um pouquinho mais maduro, mais ali, ele já começa a ter um posicionamento. Falar, eu não gosto dessa disciplina, eu odeio matemática. Outro falar, eu odeio língua portuguesa. E na maioria das vezes ele não gosta da disciplina, mas aí o professor vem junto, né? Eu não gosto de matemática. Pronto, o professor de matemática já é odiado. Mas na realidade o aluno não gosta da disciplina, não do professor. Ou vice-versa, né? Tudo bem? Então, na administração, né, no ensino, nós já entendemos os impactos. E na administração, os impactos também são importantes. Né? Os LMS oferecem características como automação de processo, relatório detalhado e gestão centralizada de informação. Isso aqui já ajuda demais, tá certo? Já ajuda demais, principalmente a automação de processo. Você pode deixar determinadas tarefas já programadas para que ela aconteça, determinado dia, determinado horário. Perfeito? Então, exemplo de LMS populares, o Moodle, que eu estou falando desde o início dessa aula, né? A gente já começou falando de Moodle. Tem o Blackboard também, alguns outros modelos de Java, Google Classroom, tá? E tantos outros. Tem muito, gente, tem muito mesmo. O mais famoso é o Moodle e o Blackboard também tá chegando aí, tá? Com muita força, ok? A adoção de um LMS não só aprimora a qualidade de ensino, mas também otimiza a gestão educacional, criando um ambiente de aprendizado mais eficaz e dinâmico. Dúvidas? Querem perguntar algo? Ferramentas de comunicação digital entre escola e comunidade, aluno, pais e professores. Hoje a ideia muito é aplicativo. Nós temos um aplicativo. Isso começou, pegou uma moda. Hoje o povo já está esquecendo o tal do aplicativo. Por quê? Porque trava muito. O aplicativo ele às vezes dá um trabalho danado para você achar uma coisa no celular. E muitas vezes o pai quer uma coisa muito rápida, né? Ele quer clicar no canto e aquilo já está acontecendo. Então o que, que ele faz? Ele entra em contato pelo WhatsApp. Ah, tem que comandar o boletim do meu menino? Aí fala, o senhor tem um aplicativo. Não, mas não sei mexer com isso não. Ele até sabe. Mas eu não sei mexer com isso não. Mande aí. A escola, para atender o pai, acaba imprimindo o boletim, fazendo um PDF na realidade, né? Faz um PDF e manda no Zap. Quando ele quer falar com a coordenadora, ele não agenda, ele já chega na escola. Eu vim falar aqui com a senhora, tem um problema. Pronto, né? Ok? Então, caiu um pouco no desuso o aplicativo. Aquele aplicativo de celular, tá? De celular. Mas pelo site fica mais fácil, até mesmo porque quando ele está no notebook ou no computador convencional, um PC que a gente fala, ele abre o site, abre a central do aluno, então as telas estão grandes, tem um menu que está mais ou menos tudo no mesmo lugar, tal. E aí ele tem um hábito, foi falar, ah, aqui dá para eu verificar mais alguma coisa. Mas normalmente o que que o pai ele busca na escola? Nota. E se teve algum trololó com o filho dele. Se a coordenadora está reclamando, alguma coisa assim. Ok? Então, a ferramenta de comunicação digital entre escola e comunidade, incluindo alunos, pais e professores, são essenciais para o fortalecimento e colaboração e o engajamento do processo educacional. O Classroom, o Edmundo faz isso também. O Classroom, inclusive, tem um chat ali, né? Você pode conversar com o coordenador. Permite a comunicação eficaz, onde os professores podem compartilhar informações, atribuições e atualizações com o aluno e pais de maneira instantânea. Também facilita a troca de mensagem, o que ajuda a manter todos informados sobre eventos, prazos, etc. Vocês já utilizaram em algum momento o Classroom?
Beleza, então sabem do que eu estou falando, né? Além disso, aplicativo como mensagem instantânea como o WhatsApp e o Telegram são frequentemente utilizados para grupo de classe, permitindo que pais e educadores discutam questões relevantes. Ferramentas de videoconferência como o Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, tá? Também se tem mostrado eficaz. Ó, nós estamos numa ferramenta de videoconferência. Essa ferramenta chama-se Big Blue. Ela é específica para Moodle, tá? Ah, se tem mostrado eficaz, especialmente em reunião de pais e mestres, propondo um espaço para debates, né? A integração dessas ferramentas não apenas melhora a comunicação, mas também promove uma comunidade escolar mais unida e participativa, fundamental para o desenvolvimento integral dos alunos. Perfeito? Dúvidas até aqui? Vamos para o break? Pronto, vamos lá. Não precisa nem agradecer, Sandra. Essa é a nossa tarefa, tentar direcionar vocês da melhor forma possível, tá certo? Sempre que dá para ajudar, vocês podem contar comigo que estamos junto, tá certo? Mesmo assim, eu ainda vou ver se eu consigo alguém na segunda ou até mesmo na terça, não sei, se alguém pode dar uma mão para vocês ali. Tá joia? Ah, vamos continuar aqui, ó. Plataforma de envio de notificações e comunicados. A Raquel falou que já conseguiu, bacana, legal, Raquel. Mexe aí, tiver alguma dúvida pode perguntar, tá? Como é que o Word se manifesta em algumas questões aí e a gente vai trabalhando. Tudo bem? Bom, a plataforma de envio, né, de notificações e comunicado. Tem lá o Messenger, já era um envio, né, comunicado. Você tem aqui o School Messenger, o Remind, permite que as instituições enviem mensagens instantâneas sobre eventos importantes. Mudança de horário, prazo de inscrição, emergência, garantindo que todos os envolvidos estejam sempre atualizados. Você tem uma ferramenta de inteligência chamada Zap Mensagem. Eu acho que vocês aí receberam algum comunicado de vencimento de parcela, não é? Alguma coisa assim? Ou um lembrete, sua parcela vai vencer tal dia. Não tem negócio? Vocês chegaram a receber? Que o Pascoal Dantas está implementando todo um instrumento de inteligência artificial para lembrete, para um monte de coisa, tá? Então, de repente, então vocês aí não, bom, mas logo logo vocês vão lá, é lembrete. Sabe assim, lembrete de fatura? Oi, apenas lembrando que sua fatura vence tal dia, né? Se você já pagou, não sei o que, tal. Então já já todos vão receber pelo WhatsApp aí, tá bom? Então, são esses aplicativos. O Remind, School Messenger, o Zap Mensagem e tantos outros, tá, gente? E tantos outros. Então, o que é a ideia? Para que você não precise ficar mandando mensagem uma por uma, esses aplicativos, ele pega, por exemplo, um conjunto de clientes, alunos, alguma coisa assim, e envia tudo de uma vez. Tá? E aí todo mundo recebe ali ao mesmo tempo. É mais ou menos parecido com um grupo de transmissão do WhatsApp. Alguém já usou isso? Grupo de transmissão do WhatsApp? Então você põe lá um montão de gente, um monte de coisa, aí você manda uma mensagem para ali e todo mundo recebe, né? É mais ou menos isso. Tá bom? E Tayara, eu vi que acabou de chegar um e-mail seu aqui para mim. Senhora Kizzy. Aqui dentro está exercício do stakeholder. Olha que interessante, vocês já aprenderam um pouco o que é um stakeholder agora, né? E como ele precisa ser avaliado. Tem estratégia para avaliar stakeholder. Tá certo? É importante, importante, muito importante.
é as partes envolvidas com determinados tipos de interesse, viu, Ademir? Sempre complemente. Quando você falar de stakeholder, sempre coloque determinado interesse. Por quê? Porque o stakeholder ele negocia com alguém por algum interesse. Então, um professor ele tem relação com a escola porque ele precisa trabalhar. A escola tem relação com ele porque precisa de um profissional. O aluno negocia com uma escola porque ele precisa aprender. E a escola negocia com o aluno porque precisa do valor da mensalidade. E etc, etc. Entendeu? Sempre tem um motivo pelo qual eu estou me relacionando com alguém. Tá bom? Então, sempre falar stakeholder é um tipo de relacionamento entre partes, mas com um objetivo. Não é simplesmente porque eu gosto da outra parte, tá certo? Tem um interesse ali. Beleza, gente? Tranquilo? Ah, muitas ferramentas suportam múltiplos canais de comunicação, SMS, e-mail, aplicativo móveis, o que aumenta a acessibilidade das informações. Vocês já ouviram um termo omnichannel? Olha que bonito isso. Omnichannel. Sim ou não? Ó, alguém já viu, né? Alguns não. Omnichannel, ele é ah, um assunto que eu vou traduzir assim, multiplataforma, pronto. É toda uma estrutura, tá? Mas a grosso modo, assim, pra gente entender, né? No geralzão, é um assunto multiplataforma. Então, no mesmo canto, você coloca lá um monte de canal de comunicação que a empresa tem. Você pode trazer um RP, você pode trazer um WhatsApp, um site, um sistema de inteligência artificial, um telefone, um CRM, tudo num canto só. E você, e-mail, tá? Então, isso chama-se plataforma omnichannel. Ou seja, tá tudo. Se eu pudesse resumir, seria assim: todos os veículos de comunicação da empresa num canto só. Eu acho que, a grosso modo, seria isso. Tá? Então você quer mandar um e-mail, você não precisa ir para outros cantos, dali mesmo você manda. Você quer mandar um WhatsApp, dali mesmo você manda. Você quer acessar o seu CRM para saber se tem um cliente que está esperando, dali mesmo você acessa. Você quer mandar, sei lá, um SMS, dali mesmo vai. Entendem? Tudo no mesmo lugar. Ok? Então, a facilidade de uso e a rapidez na entrega de notificações ajuda a criar uma comunidade escolar mais informada e engajada. Exemplo, ó, o Classe Dojo que eu falei agora há pouco. Ó. Tá? O Classe Dojo também inclui recursos que permitem o envio e o de feedback sobre o progresso do aluno e etc. Tá? Então, é um aplicativo aí, eu falei agora há pouco dele, né? Tá certo? Essas plataformas são essenciais para manter todos os envolvidos na educação conectados e bem informados e contribuir para um ambiente escolar mais colaborativo. Use de redes sociais e aplicativos para interação escolar. Rede social hoje é uma febre, né? E já abre na capa aqui, ó, o autor desse material aqui, que são alguns livros, o cara já coloca, já de bate pronto, Facebook e o Instagram. Eu aconselho vocês, aí é um conselho, né? Criar um perfil no LinkedIn. Tudo bem? Por quê? O LinkedIn é uma rede social diferente, não tem nada a ver com o Facebook e com o Instagram. Ela é diferenciada. O que trabalha lá? O LinkedIn trabalha aspectos profissionais. Tá? Então você vai criar um perfil profissional seu, onde ali tem muita publicação de empresa,
chamada de vaga, divulgação de editais de concurso, tem bastante coisa ali. Lógico, vira e mexe aparece um ou outro que coloca um conhecimento, traz alguma coisa fora do que é vaga, mas se você observar o conteúdo, na maioria das vezes ele está relacionado com assuntos de aspecto profissional. Tá bom? Então, não é gratuito, né? Não, como toda rede social. Façam ali o perfil de vocês e começa a procurar a escola na região de vocês, tal, né? E segue a escola. Quando elas divulgam alguma vaga que vão contratar professor, alguma coisa, eles colocam ali, vocês rapidamente também já sabem. Tá bom? Beleza. Sim ou não? Vamos lá. Então, o uso de redes sociais e aplicativos para interação escolar tem se tornado uma prática comum e eficaz para promover a comunicação e engajamento na comunidade educacional. Plataformas como o Facebook e o Instagram permitem que a escola compartilhe eventos, conquista de aluno, atualizações importantes, criando a ideia de comunidade, né? Comunidade escolar, tá? Aqui também os alunos podem interagir entre si, promovendo colaboração e construção de amizade, mas tem que ter muito cuidado, né? Tem que ter um olhar muito clínico sobre isso, para não gerar confusão, porque rede social, da mesma forma que é para um lado, também é para outro, né? E às vezes complica, né? Vira e mexe eu fico sabendo que um aluno brigou com outro, discutiu com outro pelo Instagram, mas fora da escola. Se existe essa possibilidade, é porque os responsáveis não estão fiscalizando, né? Não estão ali acompanhando. E aí fica um pouco aberto isso, né? Tem que ter cuidado, ok? Então vamos lá. Aplicativos como o Classe Dojo e o Edmodo oferecem funcionalidade específica para a educação, permitindo que professores criem grupos de discussão, compartilhem tarefas e enviem feedback diretamente aos alunos e a seus pais. O Khan Academy também, né? O Khan Academy também tem uma ideia de comunidade de desenvolvimento e aprendizagem, tá certo? Os aplicativos facilitam a comunicação contínua e a participação ativa dos pais no processo educacional, aumentando a transparência e o apoio às atividades. Perfeito? Ah, eu posso indicar para lá na escola onde eu trabalho usar o Classe Dojo? Posso colocar o Edmodo? Gente, os aplicativos estão aí, alguns são pagos, outros são gratuitos, mas tudo isso, não esqueçam, depende de autorização do seu superior, aí, do seu gestor. Tá certo? Não vá simplesmente falar, gente, a partir de hoje vamos usar tal coisa, porque eu aprendi que é legal, então vamos todo mundo usar. Não é assim, tá? Tem tem método, tem protocolo para resolver isso, tem uma hierarquia que você tem que seguir dentro da tua empresa, ok? A não ser que você seja o dono da escola, para todas as demais classificações hierárquicas, você tem que solicitar autorização. Tá certo? Gestão de reuniões virtuais e eventos escolares online. Vamos lá, nós temos aqui, mais uma vez falando, da questão do Zoom e do Microsoft Teams. Nós tínhamos colocado também esses aplicativos como forte candidatos aí à ideia de plataforma de colaboração. E quando você fala em questão de reunião virtual, mais uma vez aparece eles aí, ó, Zoom, Teams, Meet, Big Blue e tantos outros, tá certo? A ideia do uso virtual dessas
as ferramentas de videoconferência, é integrar. Muitas vezes a pessoa não pode comparecer presencialmente por uma questão de trabalho, tempo ou algum outro tipo de impedimento, né? Então o que ela faz? Você vai dar a opção dela fazer isso virtual. Tudo bem? É dessa forma. Olha o Ademir colocando, ó. Khan Academy é a plataforma oficial nas escolas estaduais de São Paulo. Tá vendo? Ó, mais uma informação aí. É fantástico isso. Fantástico, fantástico. Se você trabalha em escola particular, tem festa da família. Algumas escolas ainda separam festa de mãe, de pai, de avô, né? Algumas ainda separam. Algumas já faz festa da família. Outro tem a festa do que cuida de mim. Uma coisa assim, né? Um evento. Mas tudo bem, independente do evento que for, você quer que aquela avózinha que tá lá no interior do fim do mundo, lá em algum canto, quer que aquela avó assista o netinho dançando, ou participando de um recital, ou apresentando alguma coisa, sei lá, né? Você quer que ela veja. O que você faz? Combina com a família. Combina com a família, conversa com a coordenação, né? Combina com a família. E na hora da apresentação lá, você pede para alguém. Chama no zap, abre o vídeo e você deixa o celular ali, ó. Então, aquele parente que está muito longe ou que não pôde vir, ele acaba assistindo também a apresentação do seu neto, sobrinho, filho, sei lá quem. Entende isso? Então, essas plataformas de comunicação virtual, ó, a ideia é essa. Independente de onde você esteja, ele faz esse elo, né? Ele leva para você uma comunicação, ou por áudio, ou por vídeo, ou áudio e vídeo. Tá certo? A organização de eventos escolares online, como feira de ciências e apresentações, permite que todos os alunos participem e apresentem seus trabalhos de forma inclusiva. Algumas ferramentas, inclusive essa que aqui está, oferecem recursos como gravação de sessão, chats interativos e compartilhamento de tela, tornando as reuniões mais dinâmicas e interativas. Dessas que eu falei agora há pouco, todas elas grava, tem chat e pode compartilhar a tela. Tá certo? Pergunta, gente, sobre alguma coisa aqui em relação ao que nós estamos trazendo? Um ponto aqui, né? Comunicação transparente e eficaz. E aí você está usando o meio digital. Então, além da ferramenta tecnológica, você também tem um outro aspecto, que é a ideia do saber se posicionar literariamente. Né? Isso às vezes se torna um problema. Você vai escrever um bilhete, um recado, alguma coisa, e você se descuida um pouquinho e o texto sai com erro de grafia, né? Com erro de gramática, com erro de posicionamento ali. Às vezes você escreve um negócio, mas o que está realmente no texto é. Você pensou uma coisa, só que você escreveu outra. Tudo bem? Então tem que ter muito cuidado. Questão da ética, questão da postura profissional. Isso tem que ter muito cuidado, gente. Você escreve um bilhete com duplo entendimento aí, vixe Maria, até você justificar, tirar o mal entendido, rapaz, dá um trabalho.
Diga, Olivia, você quer falar um algo? Não, não quer falar um algo. É, interpretação, Ademir. Realmente é complicado. Tá bom? Então pensem. Ó, escreve um bilhete. De boa, Olivia, sem problema. Escreve um bilhete, escreve qualquer coisa ali e tal, né? O que você faz? Pede para uma outra pessoa ler. E fala para a pessoa, o que você entendeu aí? Né? Então, a pessoa vai. Fala, olha, tá assim, é isso que você quis dizer? Tá assim, assim, assim. Então, se não foi isso, eu entendi isso. Você já sabe que a sua escrita deu duplo entendimento. Então, procura acertar isso aí. Essa garrafa já parece comigo? Ah, minha garrafinha aqui? Aí, ó. Você está falando dela, Juliane? Aqui, ó. Essa garrafinha tem 2 litros. Eu consumo, eu bebo 3 dessa por dia. 2,5, vai. Ó, isso aqui tá. Já foi 2 hoje. Aí, ó, tá aqui já no finalzinho. Beleza, gente. Então vamos aqui no movimento, ó. A comunicação transparente e eficaz. Ah, bom, obrigado. Transparente e eficaz através de sistemas digitais é fundamental para fortalecer a confiança e a colaboração na comunidade escolar. Ferramentas como plataforma de gestão de aprendizagem, a LMS, começamos essa aula por aqui, né? Aplicativos de comunicação em redes sociais educacionais permite que escolas compartilhem informações, aí que tá, né, ó, de forma clara e acessível, né? Ó, de forma clara e acessível, garantindo que alunos, pais e professores estejam sempre bem informados sobre atividades políticas e novidades. Vocês, professores que mandam recado, escrevem agenda, é importantíssimo cuidar da língua portuguesa. Tá certo? Não tem um meme na internet? É um vídeo. O cara reclamando da matemática, só que ele fala assim, é muito ruim, mas muito ruim mesmo a língua portuguesa. E aí, lógico, é um meme, viu, gente? É um meme, né? E ele tá ali falando cada absurdo literário. Aí no final, assim. Enfim, o meu problema sempre foi. O meu problema sempre foi matemática. Porque o português eu destroio. Então, procurem esse vídeo aí no YouTube, vocês vão assim, achar de rir, porque é muito interessante. O meu problema sempre foi matemática, porque o português eu destroio. Então, muitas vezes é isso, a comunicação de forma clara e acessível, né? Então, é, ou seja, você tem a questão da agenda, você tem a questão dos bilhetes, o aluno entende você bem às vezes, né? Porque você tá ali na frente dele. Então você fala pro barrigudinho, olha, fala pro teu pai que sábado tem festa, tá bom? Ele fica todo contente que tem uma festa no sábado. Mas se você tiver que escrever aqui o pormenor, a característica da festa, se tem algum pré-requisito, se tem, você tem que ter uma redação sustentável, tá? Ou seja, ela é clara, ela é acessível. Sim, Raquel. E aí, inclusive, a informalidade muitas vezes também é um problema. Quer ver um negócio? Se você pegar o jornal escrito em portais de comunicação, você vai ver que tem muito erro de ortografia. Mas ali é um descuido, isso não podia acontecer. Mas o jornalista ele tem um problema com divulgar primeiramente a reportagem. Vocês já viram falar isso?
Eles têm um negócio que eles têm que ser o primeiro. Eles têm que ser o primeiro. Então, eles muitas vezes estão na rua, passa o texto para o estagiário vai lá e já pum, sobe. Depois que subiu a reportagem, pronto, já está publicado. Aí ele vai e vai editando as correções. E tem muita coisa que passa, né? Tá certo? Tem muita coisa que passa e tem coisas escritas assim, absurdas, né? Absurdas, absurdas. Né? Tá bom? É desse jeito. Continuando aqui nossa peleja. A utilização de sistemas digitais. Aqui a Aline falou, ó, Léo Dias. Sistemas digitais para a comunicação possibilitam um feedback mais ágil e construtivo. Por exemplo, plataformas que permitem comentários e perguntas em tempo real durante reuniões ou evento facilita o diálogo e a resolução de dúvidas, enquanto comunicados enviados por e-mail e SMS garante que informações cruciais cheguem rapidamente a todos os interessados. Percebe que o Omnichannel muitas vezes ajuda bastante nisso, né? As empresas, a maioria não tem, porque não é barato, viu, gente? Não é barato. É uma graninha bem legal, tá? Então nem toda empresa tem. Mas você pode, você está no LMS, por exemplo, nós estamos aqui. Eu estou falando com vocês via videoconferência, estou com o chat aberto e com e-mail. Ó, vocês estão falando, meu e-mail chegou, eu estou olhando. Então, de repente, dali mesmo dispara alguma coisa, pelo chat eu comunico alguma coisa também, e aqui no vídeo vocês estão acompanhando a minha explicação e minha linha de raciocínio. Então você tem que, né, de certa forma, se virar nos 30 aí. Tá certo? A questão para debate. Eu não gosto de debater, mas é bom debater. De vez em quando é interessante. Considerando o papel crescente das tecnologias digitais na educação, como os Learning Management System, famoso LMS ou gestão de aprendizagem, né? Plataforma de gestão, gerenciamento de gestão de aprendizagem, né? E ferramentas de comunicação digital. De que maneira vocês acreditam que essas plataformas podem transformar a interação entre alunos, pais e professores? Veja que é um raciocínio ali, uma reflexão muito interessante em relação a isso, tá? Quais os principais benefícios e desafios que essa transformação pode trazer ao processo de ensino-aprendizagem? Temos aí alguns processos para ser observado, né? Ok? Então, muitas vezes, gente, a gente começa a deduzir algumas coisas. Deixa eu ver se eu consigo subir um arquivo aqui, peraí. E essa dedução, ela acaba complicando um pouco, né? Veja, há um tempo atrás nós tínhamos uma questão muito importante relacionada a isso aqui, ó. Todos enxergam? Sim, estou vendo por aqui. O que vocês podem deduzir dessa imagem? Todos estão enxergando a imagem, né? Aproveitando, Maria, o teu e-mail ainda não chegou, tá? Não sei se a Maria está conosco ainda. Foi Maria que perguntou agora há pouco, né? Se o e-mail chegou. Não, tinha uma Maria conversando comigo que ela estava tentando mandar o e-mail. Isso, Nívia. Olha, a mão ainda está em formação, mas é com 3 anos, né? Qual que era a Maria que estava conversando aqui, conversando comigo? Deixa eu ver.
Tará, 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 tará. Não, não era a Maria. Não, não, não é. Acho que a Ana falou do computador. Ah, é Maria Cristina. Maria, será que ela tá conosco ainda? Deixa eu ver aqui nos totais aqui. Tá aqui, tá aqui comigo aqui ainda, Maria Cristina, tá aqui. Então, Maria, seu e-mail ainda não chegou. Isso. E usa também, olha lá. A Raquel já contribuiu aí, a Maria Cristina. Então, observe, a mão, ela não está em formação. Então, vamos lá. Vamos pegar essa imagem, ela é uma imagem, eu posso até dizer, clínica, biológica, né? Não é bem, né? Mas eu estou classificando ela nesse momento para a gente entender o seguinte: se a mão não está pronta, a criança não tem condição de escrever, certo? Mas se ela não tem uma condição assim já totalmente pronta para escrever, algumas atividades nós precisamos repensar, não é isso? Porque tem escola. Isso mesmo, inabilidade de manuseio. Tem algumas escolas que com 3 anos a criança eles colocam lá atividades para fazer a primeira alfabetização. Letra A, pintar, passar uma linha em cima de um determinado ponto, para saber se tem coordenação motora. Em algumas começa com 4, noutras começam com 3. E aí fica essa inquietação, né? Será que a criança ela tem esse preparo? Será que a criança como é que ela vai desenvolver isso, né? E aí precisa ter um olhar muito cuidadoso, muito sensível para aquilo que você está observando. Entendem essa preocupação? Deixa eu ver, teve uma outra coisa aqui, mas eu acho que eu guardei esse vídeo aqui no meu canal. Pera aí. É, tá aqui. Deixa eu clicar aqui. Sempre tem um comercialzinho, né? É impressionante. Que é outra coisa pra gente raciocinar, tá? Deixa eu compartilhar aqui, peraí. Isso. Maria José, olha. Não estou formada, mas acredito que temos que trabalhar a coordenação motora. Já vou complementar essa fala aí. Ó, vocês, vocês viram esse meme, né? Cadê? Então, tá compartilhado? Ah, peraí. Vai aparecer aí.
Coitado do menino. Deus, pai. Mas veja, qual que é a lógica, né? Aqui é um meme, lógico, mas a fala da mãe, ela é a fala me parece, eu li em algum lugar que realmente é um exemplo verdadeiro. E aí foi feito um meme, né? Mas observa, isso aí o áudio é bem grande, tá? Mas veja, a mãe perdeu a paciência por uma questão, ou estava prestes a perder a paciência, por uma questão de não se fazer entender. Qual seria a estratégia nesse momento? Será que uma representação visual? Ou dá para perceber piamente que o aluno ele não entende numeral? Principalmente naquele aspecto que a gente estava vendo no Khan Academy, que é o numeral quando ele tem o sentido de quantidade. Ficou nítido isso? Veja a importância, né, da comunicação e a forma como você se expressa, tá? Gente, a gente precisa realmente observar, precisa entender, precisa aprender a cuidar do outro. Tarefa diária, tá? Isso é uma tarefa diária. Não dá para fugir disso, não. Ah, mas meu aluno tá com problema aqui. Tá bom. Hoje é um problema, amanhã pode ser outro. Da mesma forma que pode ser outro aluno. Perfeito, gente. Terminei essa aula bem filosoficamente, né? Não é isso? Bem filosoficamente, com vocês fazendo uma reflexão sobre as mãos da criança e a mesma forma que você coloca a condição de o aluno não estar entendendo o que você está falando, né? São dois olhares diferentes. E é bem interessante que façamos assim um olhar para isso, tá bom? Não esqueçam, exercício semana que vem, o terceiro artigo, ok? E estou aqui para perguntas. Se alguém não tiver perguntas, meu cordial boa noite e até a próxima aula. Espero que tenham gostado da aula de hoje.